nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doce Jesus, nós te agradecemos e te louvamos pelo seu amor por nós, pela maneira que você nos ensinou a dar e a receber amor. Agradecemos, Jesus, por este lindo, lindo dia. Obrigada por escolher a cada um de nós para estar aqui hoje e para estar aqui neste momento e ouvir as bênçãos maravilhosas que você tem para cada um de nós. Obrigada, Senhor, pelo plano e pela promessa que você já tinha para nós, sabendo que estaríamos aqui hoje. Pedimos a você que envie o seu Espírito Santo sobre Giana. Venha, Espírito Santo, encha-a com seu amor, preencha-a com sua presença. Abençoe-a com as palavras que você quer que ela fale para nós hoje. Nós oramos para que você coloque paz no coração dela, calma em seu corpo. Abençoe-a com a alegria da sua linda e santa mãe e do seu santo Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo seu amor. Te agradecemos pela sua promessa e enviamos essas orações através das mãos puras e belas da sua Santa Mãe. Por isso rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há mais ou menos um ano, nós estávamos na Itália para comemorarmos o aniversário de 13 anos da nossa neta. E nós queríamos fazer algo especial que fosse espiritualmente e pessoalmente significativo. Minha neta queria ter uma melhor compreensão dos santos. Por que não falamos sobre a comunhão dos santos e como isso realmente afeta cada um de nós? E isso nos levou a olhar para os santos. Não apenas os santos de muitos anos atrás, mas também nossos santos dos dias de hoje. E o que nós sabemos sobre Santa Giana é que ela é conhecida como a santa do dia a dia, a santa do cotidiano. E ela é tão bonita na sua simplicidade que faz com que a santidade se pareça possível para cada um de nós. E quando vemos como aqueles homens santos e mulheres, ao longo de todos esses anos, têm nos dado grandes exemplos, nessa circunstância única de ter realmente a filha viva de uma santa, o que não acontece com muita frequência, ter uma filha viva de uma santa, nos mostra que ela é capaz de não apenas perpetuar a bondade dos seus pais, mas também, através de seu exemplo, ser capaz de passar isso para cada um de nós. E isso é exatamente o que nós estamos experimentando hoje. Giana nos conta sua história e a linda história de amor de seus pais e como essa história se tornou fecunda nos filhos através do sacrifício dos pais e a responsabilidade dos filhos de carregar essa mensagem. Esse é um dos motivos de tê-los chamado não apenas para fazer parte dessa mensagem, mas de sermos inspirados por isso, para realmente ter um motivo pelo qual lutar nesta vida, mas também para participar de um projeto muito especial. Eu pedi a Giana para compartilhar conosco, porque eu sinto que é tão importante para nós sabermos que ela começou um projeto em Magenta, projeto de Ponte Nova, onde ela está realmente tentando restaurar a casa de seus pais, casa onde foram criados, a fábrica onde o seu pai era o diretor principal para criar um local de peregrinação e um lugar de aprendizagem e crescimento para as pessoas, não apenas agora, mas daqui a anos e anos, e também para restaurar a capela que eles tinham dentro daquela mesma propriedade. É tudo muito único quando você está lá. Você vê aquela casa, é a casa de uma família normal. E era lá, naquela casa, que o diretor da fábrica e sua família viveram.
E assim, dessa forma, eles acabaram naquela casa. E no final daquele longo quarteirão está a pequena igreja. E é mais ou menos isso que ela está tentando fazer, restaurar, para que possamos continuar. Assim como quando vamos a Pádua para visitar o túmulo de Santo Antônio, que podemos dizer é uma grande honra, o exemplo vivo deste belo santo. Por favor, junte-se a mim. Seja bem-vinda, doutora Giana Emanuela Mola. Obrigada. Obrigada. Em primeiro lugar, como costumo fazer todos os dias pela manhã, quando acordo e abro os meus olhos, gostaria de agradecer ao Senhor e à Virgem Maria, que fizeram com que os corações dos meus pais se encontrassem, minha tão amada e santa mãe e meu tão querido pai, e o seu amor esponsal de receber a vida como um dom, o que realmente é verdade. Eu posso te dizer, eu não estaria aqui com você esta tarde se eu não tivesse sido tão amada. A vida, verdadeiramente, é o melhor presente e o dom mais importante e sagrado que nós recebemos. E devemos, acima de tudo, honrar e respeitar. Gostaria de agradecer a todos. É sempre uma grande alegria para mim. É uma grande honra ter a responsabilidade de falar sobre minha mãe, meu pai e minha família. A minha querida amiga Mary Beth sugeriu-me isso. Já que eu estou aqui no Colorado e é a minha primeira vez aqui, gostaria de começar meu depoimento com uma linda carta que meu pai escreveu para minha mãe. Meu pai precisou fazer uma longa viagem de negócios para os Estados Unidos, de 26 de abril a 16 de junho de 1959, quase um mês e meio. Ele escrevia cartas para minha mãe quase todos os dias durante esse período, para ficar mais próximo dela. Mamãe, que estava esperando minha irmã Laura, fazia o mesmo. Nesta carta que papai escreveu para mamãe, também há uma bela oração. E ele a chamou de oração do meu voo. Nova York, 31 de maio de 1959, domingo. Minha tão amada Giana, estou sobrevoando um lindo céu, a uma altitude de 6.000 metros acima das montanhas rochosas, que se estendem por rios e vales entre o Grand Canyon de Colorado a Utah. São lugares que nunca vou esquecer. Grandes montanhas rochosas, rios e vales. Rios que passam pelas rochas e encontram seu caminho. Rios de águas verdes e lagos azuis. Rochas que vão do amarelo ao ouro, do vermelho escarlate ao vermelho escuro e até na cor cobre. É um lugar tão poderoso que eu jamais poderia imaginar. Aqui, dos altos céus, essas rochas mostram um deserto de areia vermelha, um verdadeiro paraíso, onde consigo contemplar o poder e a providência do Criador. Vou repetir a oração dos meus voos. Vou começar assim. Nesse momento em que estou entre os céus e as pedras, olhando para as incríveis fotos onde você e os nossos tesouros estão juntos, estou aqui do alto, beijando-os. Jesus,
que me criou e que me sustenta com graças e bênçãos ilimitadas, que cuida do tempo, do ontem e do hoje, aí dos céus, me destes o imenso presente de ter uma esposa de ouro, uma esposa de Deus, com uma visão tão esplendorosa da aurora que só se pode admirar aqui do altos céus. E mais esses dois tesouros tão esplêndidos quanto o céu em toda a sua glória, que só pode ser vislumbrado aqui de cima. Senhor, que em pouco tempo nos concederá mais um dom divino, outro tesouro, ouça a minha oração. Abençoe Giana e nossos tesouros. Transforme em graça a ansiedade e o medo de estar tão longe e de voar com tanta frequência. Por favor, aqui, hoje e sempre, ouça as orações de Giana, do meu diretor, da minha mãe e de todos aqueles que me amam. Olhe pela pequena Mariolina, conceda-me a graça de um feliz retorno e conceda que eu possa progredir sempre em seus caminhos e a cada momento, como o avião segue retamente o seu curso, seguro, guiado pelo rádio, que eu possa sempre temer a ti. O mesmo temor que sinto agora, mais que nunca envolvido por sua divina providência. Sustentado pelas orações de Giana, dos meus tesouros, da minha mãe e de todos aqueles que oram por mim, conceda que essa serena e luminosa atmosfera possa sempre rodear nossa família, como a atmosfera desse céu, através do qual estou voando agora. E a pureza desse ar que respiro. Conceda que, assim como as nuvens aqui acima de nós, da mesma forma desaparecem para clarear o dia, nossa família seja guardada em segurança, feliz e em paz, seguindo os seus desígnios e sua luz, hoje até o dia que subiremos tão alto ao seu encontro. Amém. Minha mãe se preocupava com meu pai. E assim que ela recebeu essa carta, ela escreveu para ele: você realmente é o marido mais querido e mais afetuoso. Um santo pai, não um pai de ouro, mas um pai diamante, o maior e mais precioso de todos que temos nessa terra. Bem, mamãe estava certa. Papai era realmente um pai santo, um pai diamante. Minha mãe era pediatra. Eu sou geriatra. E deixei meu trabalho em janeiro de 2003 para cuidar do meu pai. Na época, ele tinha 90 anos. Começou a ter sérios problemas de saúde e era preciso médico 24 horas por dia para poder cuidar dele em casa. Então, eu decidi ficar em casa com ele. Entre vários motivos pelos quais tomei essa decisão, um deles foi esse. O desígnio de Deus aconteceu de forma diferente. Poderia ter sido minha mãe a cuidar dele, mas fui eu. E pude manter-me próxima a ele e usar meu conhecimento médico a seu favor. Senti que isso faria minha mãe feliz também. Foi como fazer algo por ela. E dessa forma, eu fiquei com ele dia e noite por 7 anos e 3 meses, até o momento que o Senhor o chamou ao paraíso, quando ele estava quase com 98 anos. Estava muito lúcido até o último dia de sua longa vida. Em um sábado santo, 3 de abril de 2010. De fato, ele foi um pai maravilhoso e sempre cumpriu e aceitou a vontade de Deus, como minha mãe. Foi durante esses 7 anos e 3 meses, sempre ao seu lado,
que aprendi ainda mais sobre minha Santa Mãe e sobre mamãe, o Senhor a escolheu entre muitas outras santas mães solidárias para ser um modelo para nós e também para permitir para que ela pudesse fazer também muitas boas ações, como ela tem feito em diferentes países pelo mundo afora. Mamãe é considerada a patrona das mães médicas e crianças não nascidas. E há 2 anos atrás, na Filadélfia, no 8º Encontro Mundial das Famílias com o Papa Francisco, o arcebispo Chaput nomeou minha Santa Mãe como a patrona do 8º Encontro das Famílias, junto com o querido Papa São João Paulo II. Você consegue imaginar tamanha alegria para mim e para minha família? A cada vez que eu fico sabendo de uma graça recebida pela intercessão da minha mãe, me sinto muito emocionada e tocada. Antes de vir até aqui dar o meu testemunho, eu tive a grande alegria de encontrar muitas pessoas e entre elas muitas Gianas, bebezinhas e garotas. Que grande alegria para mim! E ainda uma graça recebida pela intercessão da minha mãe. Ou então aqueles que aguardavam com ansiedade o dom de um filho ou de um segundo filho com boa saúde. Famílias que após 7, 10, 12 anos de casamento não tinham filhos, sendo um grande sofrimento para os cônjuges. Ou dificuldade para engravidar, dificuldades na hora do parto, e ainda aqueles que obtiveram um resultado positivo de gravidez, desde recuperação de doença a favores espirituais. Os mais importantes são os favores espirituais, mais importantes que as graças físicas, incluindo a descoberta de vocação religiosa. Percebo que minha mãe, com seu exemplo de vida e morte de Cristo, agradece e dá glória ao Senhor através de sua poderosa intercessão por todas essas coisas. E assim continua fazendo. E o Senhor confirma seu infinito amor por nós também através da intercessão de mamãe. Minha Santa Mãe, junto à nossa Mãe do Céu e todos os santos no paraíso, nos conduzem ao Senhor Jesus. Por isso, eles são uma grande ajuda para nós em nossa jornada diária para o céu, para a santidade. Cada um de nós é chamado a ser santo. O querido São João Paulo II, que beatificou mamãe em 1994, 32 anos após sua morte, como a mãe da família, em sua canonização em 2004, na homilia, disse essas palavras: o sacrifício extremo de doação de vida testemunha que apenas aqueles que têm coragem de se entregar totalmente a Deus e aos irmãos são capazes de o cumprir. Claro, não é possível se tornar santo de uma hora para outra. Minha mãe coroou nossa vida com seu sacrifício exemplar de doação da própria vida, me dando a luz. E ela tem sido chamada de Santa da Vida Cotidiana, que viveu o seu dia a dia de forma exemplar. Cardeal Carlo Maria Martini, arcebispo de Milão, na ocasião da beatificação de mamãe, disse: Giana, com certeza, é uma santa da atualidade. E neste sentido, ela representa um grande modelo para nós. As condições comuns da existência humana, adolescência, juventude, médica e maternidade, ela viveu cada uma
amando verdadeiramente. Todos que ela conheceu, pessoas ou acontecimentos, foram para Giana uma ocasião de crescer no amor e no dom de si mesma. O segredo de sua vida extraordinária, embora comum, foi a fé que ela recebeu dos seus pais. Fé que ela mesma amava e que a fez crescer graças à palavra de Deus. Giana sustentou sua vida pelo Santíssimo Sacramento da Comunhão e sua caridade discreta. Sua fé foi iluminada pelo poder de Cristo na cruz e pela glória do Senhor ressuscitado. O Filho de Deus revelou o Pai. Essa é a verdade que guia toda a história. E eu sinto-me tocada toda vez que penso que minha Santa Mãe, de acordo com a vontade de Deus, é a primeira santa no território de Milão, considerada uma das maiores capitais do mundo após 400 anos da canonização de São Carlos Borromeu. O bondoso Deus permitiu ser a minha Santa Mãe. Até então, outros 2 cardeais importantes e abençoados. Tenho muito orgulho de ter uma mãe santa. Claro, tudo é desígnio de Deus. Bendito seja Deus! Proclamada como Santa das Famílias. Quando o abençoado Papa Paulo VI quis abrir o processo de beatificação de mamãe, um dos seus bispos pediu ao meu pai que escrevesse uma biografia breve da minha mãe. Ele escreveu um lindo livreto que dedicou ao meu irmão Luigi, minha irmã Laura e a mim. Como vocês sabem, minha irmãzinha Mariolina foi para o paraíso apenas com 6 anos de idade, 2 anos após a morte da minha mãe. Desígnio de Deus. Papai escreveu essas palavras. A vida da sua mãe é um ato perpétuo de ação, de fé e caridade, de busca incessante para cada decisão e ação em conformidade com a vontade de Deus. Vida de oração e meditação, Santa Missa e Eucaristia. Vida de comprometimento permanente com os preceitos e conselhos do Evangelho. Até mesmo no chamado ao seu dever de apostolado e de amor, ela se entrega, mesmo que o sacrifício exigido seja o da sua própria vida. Mamãe nasceu em Magenta, perto de Milão, em 4 de outubro de 1922, na festa de São Francisco. Ela era a 10ª de 13 filhos e foi batizada como Giovanna Francesca. Deus a abençoou com pais profundamente cristãos. Quando ela tinha apenas 5 anos e meio, recebeu a Sagrada Comunhão pela primeira vez. E desde aquele dia santo, a comunhão passou a ser seu principal alimento diário. E Deus tornou-se o centro de sua vida. Ela cresceu serena e amava todas as coisas bonitas que fazem parte da vida. Música, pintura, passeios na montanha, esqui e alpinismo também. Para a mamãe, tudo foi um presente de Deus. Claro, mamãe também teve sofrimentos e dificuldades. Quando tinha 15 anos, perdeu sua irmã mais velha, que tinha 27 anos. E minha mãe, aos 20 anos, perdeu sua mãe e logo 4 meses depois, seu pai. Graças à sua vida espiritual rica e profunda, esses sofrimentos e dificuldades permitiram que ela aperfeiçoasse sua sensibilidade e virtude. Durante a juventude,
mamãe dedicou muito de seu tempo ao apostolado com as meninas da Ação Católica, ajudando aos pobres e pessoas mais velhas na Sociedade São Vicente de Paulo. Ela sentia que estava amando e servindo a Deus enquanto amava e servia seu próximo. Ela costumava orar incessantemente, dando um bom exemplo para as meninas da Ação Católica. São suas próprias palavras. Temos que lembrar que fazemos o apostolado antes de tudo e acima de tudo quando nos ajoelhamos em oração. Ela escolheu estudar medicina e exercê-la como uma verdadeira missão. Escreveu alguns pensamentos sobre a profissão de médica, denominando a beleza de nossa missão. Mamãe escreveu: como médicos, temos oportunidades que o padre não tem. Nossa missão não termina quando a medicina não pode mais ajudar. Ainda há uma alma que deve ser levada para Deus. E do nosso mundo de médicos, temos autoridade para dar ao doente o sacerdote. Médicos católicos são extremamente necessários. O grande mistério do homem é ser corpo, mas também alma sobrenatural. Jesus disse que quem visita um doente visita a ele mesmo. Essa é uma missão sacerdotal. Apenas o sacerdote pode tocar Jesus. E nós, médicos, podemos tocar Jesus nos corpos dos nossos pacientes, pobres, jovens, idosos e crianças. Mamãe rezava muito e nessas orações pedia ajuda para discernir sua vocação, o que ela considerava um presente de Deus. Costumava dizer às meninas da Ação Católica: nossa felicidade na terra e no céu depende de seguir nossa vocação. No início, ela pensou que poderia ser uma leiga missionária no Brasil, para ajudar seu irmão, Padre Alberto, médico e missionário caputino, em Grajaú, Maranhão. Mas a sua saúde física não era tão forte para enfrentar a realidade. Então, seu diretor espiritual conseguiu convencer mamãe de que a vocação dela era diferente. Caso contrário, Nosso Senhor teria dado a ela saúde suficiente para ir para o Brasil. Assim, mamãe começou a entender que o Senhor a estava chamando para a vocação matrimonial. Claro, ela precisava de um marido. O que mamãe fez? Durante toda a vida, ela sempre teve uma grande devoção à Virgem Maria. Com a idade de 32 anos, ela passou a orar para ter certeza daquilo que o Senhor gostaria para sua vida. Ela foi a Lourdes para orar à Virgem Maria para que conhecesse o homem que se tornaria seu esposo. E Nosso Senhor estava chamando minha mãe para a vocação matrimonial, exatamente da forma que ela estava imaginando. A Virgem Maria ouviu não só as orações da minha mãe, mas também as orações do meu pai. Ele também rezava para que Nossa Senhora permitisse que ele encontrasse uma santa mãe para os seus filhos. Essa era a oração do meu pai. E graças à Virgem Maria e à vontade de Deus, seus corações finalmente se encontraram e suas almas puderam se conhecer. Papai e mamãe já tinham se conhecido 5 anos antes. Meu pai, Pietro, era 10 anos mais velho que mamãe. Ele tinha 42 anos. Ele era o quarto de 8 filhos. Papai também foi abençoado com pais profundamente cristãos. Ele era um homem de grande fé e virtudes extraordinárias. Ele não era médico, ele era engenheiro mecânico e diretor da Safa, uma importante fábrica em Ponte Nova, Magenta, onde ele já morava. Ele era uma pessoa extremamente reservada e tímida. Na verdade, minha mãe foi a primeira
a declarar o seu amor. Ainda bem que ela não era tão tímida quanto meu pai. Caso contrário, levariam 5 anos ou mais para se unirem. Minha mãe, em sua primeira carta ao meu pai, em 21 de fevereiro de 1955, escreveu a ele: Querido Pietro, eu realmente quero fazer você feliz e ser o que você deseja. Boa, compreensiva e pronta para os sacrifícios que a vida exigir de nós. Já te amo e é a você que pretendo me entregar para formar uma família verdadeiramente cristã. Até mais, querido Pietro. Perdoe-me por tamanha intimidade, mas esse é o meu jeito de ser. Até qualquer hora, com carinho, Giana. Posso imaginar a alegria do meu pai. No dia seguinte, ele escreveu para minha mãe: Eu te amo, minha querida Giana. Eu não poderia receber maior e mais desejada graça de nossa Mãe Celestial, Nossa Senhora do Bom Conselho, que sempre invoco na minha pequena igreja em Ponte Nova. Meu amor é seu e quero formar uma família com você. Quero te fazer feliz e entendê-la. Me perdoe por não começar falando mais claramente. Obrigada por sua ajuda e confiança. Com todo o meu amor, Pietro. Papai e mamãe, de fato, viveram seu noivado como um momento de graça, com grande alegria e profunda gratidão ao Senhor e à Virgem Maria, enquanto oravam por sua futura família todos os dias. E todos os dias, mais e mais, eles estavam prontos para o sofrimento. Mamãe escreveu para papai durante todo o tempo de noivado. Essa é uma das cartas. Meu querido Pietro, é verdade, existirão tristezas, mas se nós sempre nos amarmos, como fazemos agora, com a ajuda de Deus, saberemos como superá-los. Você não acha? Por agora, vamos aproveitar a felicidade de amar um ao outro. Sempre me disseram que o segredo da felicidade é viver momento a momento e agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz. Sua bondade concedida a nós dia após dia. E mamãe sugeriu ao papai participarem da Santa Missa e da Santa Comunhão no Santuário de Maria, mamãe em Magenta, no Santuário da Assunção, e papai em Ponte Nova, na Igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho. Papai recebeu com entusiasmo a santa sugestão de minha mãe. 2 semanas antes do casamento, papai escreveu para mamãe: Querida Giana, você e eu começaremos nossa nova vida, na certeza de que Deus nos quer juntos. Esses meses foram de crescimento, compreensão e carinho. Agora entendemos um ao outro perfeitamente. O céu é a nossa luz e Deus sabe como caminhamos até aqui. Deus e sua lei divina encontraram em você a mais bonita e a maior virtude. E eu tenho o grande desejo e a imensa alegria de te fazer feliz, sempre. Agora, nosso amor é pleno, porque somos um só coração e uma só alma, um só sentimento e amor, porque nosso amor, forte e humilde, sabe esperar a bênção do céu. E mamãe respondeu esta carta. No Encontro Mundial das Famílias, na Filadélfia, o organizador me pediu para ler essa mesma carta que li agora ao lado do Papa Francisco. Querido Pietro, tenho certeza que você
sempre me fará tão feliz quanto sou agora, e que o Senhor vai ouvir suas orações, vindo de um coração que sempre o amou e o serviu de forma tão santa. Pietro, quanto eu tenho que aprender com você. Você é tão bom, um exemplo para mim, e eu te agradeço por isso. Com a ajuda e bênção de Deus, faremos tudo o que pudermos para que a nossa nova família seja um pequeno cenáculo, onde Jesus reinará sobre todos os nossos afetos, desejos e ações. Meu Pietro, nosso casamento é daqui a alguns dias e sinto-me muito comovida por estar tão perto de receber o sacramento do amor. Nós trabalharemos com Deus em sua criação e dessa forma poderemos dar a Ele filhos que o amem e o sirvam. Eles se casaram na paróquia de mamãe, na Basílica de Magenta, em 24 de setembro de 1955, o padre Giuseppe e um outro amigo de mamãe, também sacerdote, abençoaram o casamento. Mamãe mudou-se e foi morar com papai em Ponte Nova, Magenta, nessa pequena casa reservada para a família do diretor da fábrica, que naquela época era meu pai. Mamãe também trabalhou como pediatra. Depois do casamento, papai e mamãe oravam muito ao Senhor e à Virgem Maria para receberem o tão ansioso e aguardado dom dos filhos. E na ausência dos filhos, papai escrevia para mamãe. Ele escreveu uma bela oração. Eu tenho poucas palavras dessa oração. Querida esposa, possam o Senhor e nossa Mãe Celestial abençoar nosso amor e torná-lo fecundo. Ó Senhor, Mãe Celestial, nos deem a graça e a alegria de trazer nossos filhos ao teu altar e consagrá-los a ti. Bem, essa oração foi ouvida e mamãe deu à luz ao meu irmão Pierre Luigi, nascido na casa de Ponte Nova, em novembro de 1956, e minha irmãzinha Mariolina em dezembro de 1957, e a minha irmã Laura em julho de 1959. Mamãe e papai acolhiam cada filho como um presente maravilhoso de Deus. E mamãe e papai sempre viveram sua vida à luz da fé. Eles verdadeiramente viveram o sacramento do matrimônio como uma vocação. E há um caminho para a santidade, como podemos ver na carta de papai para a mamãe, que só foram publicadas após sua morte. Eu disse que meu pai era muito reservado. Ele não queria que suas cartas para a mamãe fossem publicadas enquanto ele estivesse vivo. E então, esta carta foi publicada somente após sua morte. E durante todo esse trabalho, eu entendi perfeitamente que o amor deles era tão grandioso que não tinha outra maneira de ser. Era muito profundo, verdadeiro, porque o Senhor e a nossa Mãe Celestial sempre estiveram presentes, foram parte integrante desse amor, assim como eles já eram um do outro totalmente, antes mesmo de se conhecerem. Há muitos aspectos do casamento dos meus pais que me iluminam profundamente e me comovem, incluindo sua fé profunda e confiança inabalável na divina providência, sua profunda humildade. Eu acho que a humildade é a virtude fundamental para todas as outras virtudes, e seu infinito e mútuo amor
fez com que se tornassem mais serenos e mais fortes. Eu também me sinto profundamente tocada pelo seu imensurável amor que tinham por nós, seus filhos e pela família. O apoio recíproco, a contínua comunicação, suas intensas e constantes orações para agradecer a Deus e a Virgem Maria, amando um ao outro nos seus semelhantes. Papai costumava me dizer que mamãe era uma esposa feliz. Ela era capaz de combinar sua simplicidade e equilíbrio, seus deveres como esposa, mãe e médica. E ela sempre se sentiu plenamente realizada. Papai me disse que mamãe continuou vivendo sua fé, como sempre fez, e todas as decisões que ela tomava era com grande alegria. Quando mamãe teve o grande desejo de dar um irmão para o meu irmão Pierre Luigi, antes disso, ela teve 2 abortos espontâneos, logo após minha irmã Laura. Em 6 anos e meio de matrimônio, mamãe teve 6 gestações. Eu sou a 6ª gravidez que ela teve. E em setembro de 1961, no final do 2º mês de uma nova gravidez, ela estava grávida de mim. Foi diagnosticada com um fibroma uterino, um tumor benigno em seu útero. Mamãe deveria escolher entre 3 diferentes soluções. Os médicos disseram a ela: Giana, você pode escolher uma dessas 3 possibilidades. Primeiro, remover o útero, e essa solução seria a mais segura para sua vida, para agora e para o futuro. Papai me disse que se mamãe tivesse tomado essa decisão, ela poderia viver 100 anos, claro, com a ajuda de Deus. A segunda possibilidade era remover o fibroma e interromper minha gravidez, realizando um aborto, mas ainda com a opção de ter outro bebê, a solução mais segura para sua vida naquela situação, mas não para o futuro. Terceira possibilidade, remover apenas o fibroma, com risco e solução para a sua vida, tanto para agora quanto para o futuro. E se ela tivesse filhos novamente, o risco seria este: a cirurgia necessária para a retirada do fibroma deixaria uma cicatriz que poderia interromper uma gravidez, causando rompimento do útero e com risco para a mamãe e para o bebê, que era eu. Mamãe escolheu, decidiu e pediu ao cirurgião que fizesse a sua primeira opção. Ela implorou ao cirurgião para salvar a vida do bebê que estava esperando. E meu pai respeitou a decisão da minha mãe. Minha vida foi salva e mamãe passou 7 meses antes do parto agradecendo a Deus por poder passar todo esse tempo com uma fortaleza incomparável e comprometimento imutável como médica e mãe. Ela trabalhou até poucos dias antes de dar entrada no hospital. 4, 5 dias antes do parto. Alguns dias antes do parto, ela estava pronta para dar a sua vida para salvar seu bebê. E, ao mesmo tempo, confiava na providência que Deus salvaria sua vida. Ela disse ao meu pai: Pietro, se você tiver que decidir entre a vida do bebê e a minha, não hesite em escolher. E isso eu te peço, o bebê. Escolha salvar o bebê. Bem, meu pai respeitou a decisão da minha mãe pela segunda vez. Ele conhecia muito bem a generosidade da minha mãe, seu espírito de autossacrifício e sua determinação e força nas suas escolhas. E como um homem sensato, ele sentiu que devia respeitá-los,
mesmo que trouxessem consequências extremamente dolorosas para ele e para as crianças. Quando algumas pessoas me questionam sobre essa decisão, dizendo que mamãe deixou aqui 4 crianças sem mãe, eu respondo a essas pessoas o mesmo que meu pai explicou para mim. Quando eu cresci, é que fui capaz de entender o sacrifício da minha mãe. E eu respondo a elas o mesmo que o meu pai disse a mim. Quando eu cresci, eu fui capaz de entender o sacrifício da minha mãe. Mas quando eu era criança, eu carreguei grande sentimento de culpa em relação ao meu irmão e minhas irmãs, porque sofreram muito mais do que eu. Pierre Luigi tinha 6, Mariolina 5 e Laura apenas 3 anos de idade. Eu tinha só uma semana. Eu também tive um sentimento de culpa em relação à minha mãe, porque ela amava muito a vida. Ela tinha uma grande alegria de viver. E então, meu pai, para que eu ficasse em paz, me disse que para minha mãe eu tinha o mesmo direito de viver que meu irmão, Pierre Luigi, e minhas irmãs Mariolina e Laura, que já tinham nascido. E ela sabia muito bem que naquele exato momento ela representava para mim a ferramenta da providência de Deus para ter a vida. E para a educação do meu irmão e das minhas irmãs, ela confiava totalmente na providência por meio do meu pai e de outros parentes. Em outras palavras, eu sempre acho que nascemos 2 vezes, não apenas no momento da concepção. A segunda vez é quando nossa mãe nos permite ver a luz. Quantos bebês nunca verão a luz? Só minha mãe poderia me ajudar. Nenhuma outra pessoa. Meu pai e outros parentes representaram para mim, meu irmão e minhas irmãs, nossa divina providência. Mas no meu caso, só a minha mãe foi a minha divina providência. Bem, o que aconteceu no parto? Mamãe entrou no hospital na Sexta-feira Santa e os médicos tentaram um parto natural. Opção menos arriscada para uma mulher em sua condição, mas ele não deu certo. Estou falando da medicina de 55 anos atrás. Agora seria diferente. Agora o médico imediatamente faria cesariana. Na manhã seguinte, de 21 de abril, do Sábado Santo, eu nasci de cesariana. E esse foi o começo da participação da minha mãe na paixão de Jesus, no seu Calvário. Algumas horas após o nascimento, as condições de saúde de mamãe começaram a piorar. Ela tinha uma febre muito alta e dores abdominais terríveis, causadas por peritonite séptica pela complicação do parto. E mamãe, em sua agonia, se mantinha dizendo: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Apesar de todos os tratamentos, sua condição piorava dia após dia. Ela quis receber a Santa Comunhão também na terça e na sexta em seus lábios, porque ela não conseguia sequer engolir. E ela pediu ao meu pai para levá-la para casa, em seu lar, em Ponte Nova, para o quarto do casal, pois ela não queria morrer no hospital. E assim, em 28 de abril, na madrugada de sábado, ela foi levada de volta para sua casa, em Ponte Nova, do jeito que ela e meu pai queriam. Ela faleceu em seu leito nupcial, na mesma cama onde deu à luz ao meu irmão e às minhas irmãs, às 8 horas da manhã. Ela tinha apenas 39 anos. Seu funeral foi celebrado na pequena igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho, onde mamãe ia todos os dias para orar e participar da Santa Missa durante seus 6 anos e meio de casada. Após a morte da minha mãe, você pode imaginar a profunda tristeza do meu pai, meu irmão
e minhas irmãs e todos os nossos queridos. Meu pai era muito apegado ao meu tio, Padre Alberto, irmão de mamãe que estava no Brasil. Ele escreveu ao meu tio uma longa carta, uma carta maravilhosa. Essa carta era uma oração para o Senhor e também para minha mãe. Meu pai escreveu assim: uma verdadeira oração pela minha mãe. E você, Giana, me ajude a carregar minha cruz, dia após dia, de entender a vontade de Deus da maneira certa, para que você possa alcançar a graça divina de se tornar santa. E também para os nossos filhos e para mim. Conceda que a cada dia possamos estar mais próximos de você e que todos os dias possamos subir um degrau do místico altar da santidade, do qual você está esperando por nós. Conceda que quando Deus nos chamar, Ele nos ache dignos de chegar perto de você, para sempre. Amém. Eu vivi 48 anos da minha vida com meu pai e posso dizer que mamãe, ela o ajudou a carregar a cruz dia após dia e a realizar a vontade de Deus de maneira correta. E quando o Senhor o chamou, ele estava mais digno de viver com mamãe para sempre. Quando papai morreu, o cardeal Martini, arcebispo emérito de Milão, enviou um comunicado escrito à minha família. Lamento pela morte do engenheiro Mola, consorte de Santa Giana. Ela fará sua acolhida no paraíso com grande alegria, bem quando a Páscoa se aproxima. Papai viveu 48 anos de sua longa vida sem a presença visível de mamãe, mas eles continuaram sendo um só coração e uma só alma, espiritualmente muito unidos, em comunhão um com o outro. O verdadeiro amor, o amor verdadeiro que dura para sempre, não apenas um dia, é verdadeiramente muito mais forte do que a morte. Como eu disse a vocês, apenas 2 anos após a morte de mamãe, minha irmã Mariolina se juntou a ela no céu. Uma bactéria Streptococcus e ocasionou insuficiência renal de Mariolina. Em 20 dias, ela morreu. Você pode imaginar meu pai? Não havia presença da minha mãe para compartilhar com ele essa profunda tristeza. Embora papai tenha sofrido muito durante sua vida, ele repetiu ainda muitas vezes para mim: a eternidade não será suficiente para que eu agradeça ao Senhor por toda a graça que me concedeu durante a minha longa vida. Em particular, a graça incomensurável de comparecer à canonização de mamãe em Roma. Quando ela foi proclamada santa pelo querido Papa São João Paulo II, meu pai estava presente aos seus 92 anos. A primeira vez na história da igreja que o marido esteve presente na canonização de sua esposa. Após a morte de papai, muitas pessoas, a cada dia mais, e preciso reconhecer, me diziam que o Senhor me abençoou com pais santos. Eu acho que eles estão ressuscitados e a vida deles é um exemplo poderoso para mim. O exemplo deles de vida permeia profundamente tudo que eu faço e me permite viver uma vida de testemunho cristão. A paróquia de Milão, há 3 anos atrás, me convidou para comentar as últimas 4 estações da Via Crucis. E eu logo disse: não sou capaz, de forma alguma, é necessário um padre, não eu. Eles me disseram: não se preocupe, teremos também um sacerdote, mas gostaríamos de saber o que a vida da sua mãe e do seu pai ensinou a você sobre o caminho da cruz. E então foi a primeira vez que refleti sobre isso. Não foi tão simples para mim. E então o Espírito Santo me iluminou e eu fiz essas reflexões. A vida da minha mãe e do meu pai
me ensinam que o caminho da cruz é certamente o caminho seguro a seguir. A alegria do paraíso um dia e para sempre. O caminho da cruz, que está intimamente ligado e inseparável da gloriosa ressurreição de nosso Senhor. Como o próprio Jesus disse: "Vinde e vede", este é o caminho mais desconfortável e difícil de enfrentar como ser humano. Eu acho, no entanto, que é o que dá o sentido pleno e completo para a nossa vida. Como nossa Mãe Celestial tem nos ensinado, através de seu exemplo, nosso sim incondicional e contínuo à vontade de Deus, nossa humilde aceitação ao desígnio santo de Deus, sempre e independente de qualquer circunstância, mesmo quando não entendemos. A vida dos meus santos pais me ensina com certeza que o caminho da cruz é também o caminho da alegria, do mais verdadeiro e de grande felicidade, o prelúdio de maior e mais profunda alegria para a luz ao lado de Deus, um dia e para sempre. E mesmo caminhando pelo caminho da cruz, podemos viver em alegria quando nós temos o Senhor em nosso coração, quando sentimos seu Santo Espírito e quando vemos cada pequena coisa que cura em nossa vida. Isso também nos leva a cumprir o dever de agradecer ao Senhor continuamente e por todos, por cada respirar, por cada um de seus dons e até pelo dom do sofrimento. E todos os dias eu oro ao Senhor e à Virgem Maria para que eles me ajudem a ser digna da minha mãe e do meu Santo Pai e ser capaz de unir-me a eles e a Mariolina um dia, quando nosso Senhor me chamar para sempre. Eu disse: sou geriatra. Eu me lembro que sempre às segundas-feiras, veja, eu compartilhava todas as decisões da minha vida com meu pai. Um dia eu disse ao papai: pai, quando você estiver no paraíso, você, mamãe e Mariolina, eu vou precisar decidir voltar para a medicina, e eu amava muito a medicina, ou continuar essa missão de espalhar a devoção de mamãe para servir todas as pessoas, cuidar das famílias que estão em dificuldades ou em sofrimentos, e para eles é um grande consolo poder compartilhar essas dificuldades e sofrimentos com um membro de nossa família e saber que oramos por eles. Então eu decidi, não. Meu pai me disse algo, que seria muito importante que um membro de nossa família pudesse dedicar todo o seu tempo para essa missão. E você, Giana, é tão feliz fazendo isso? Isso significa que essa é a sua vocação. Papai me disse isso. Não era tão simples para mim, mas eu pensei, refleti e vi. É verdade. Papai me disse: no mundo há muitos sofrimentos, mas também muita alegria. E depois que eu refleti, eu pensei: há muitos médicos no mundo, muito melhores que eu, mas apenas 3 filhos de Santa Giana, meu irmão, minha irmã e eu. Eu sei que é uma graça, claro, tudo é graça de Deus, não apenas filhos de uma santa. E eu fiz a minha escolha, deixei definitivamente a profissão de médica. E agora toda a minha vida está a serviço de Nosso Senhor. E para espalhar a devoção de mamãe, o conhecimento do meu Santo Pai, e posso dizer a você que sou muito feliz por fazer isso, quando eu percebo que posso fazer algo de bom para o próximo. Dessa forma, eu também fico em paz. Em particular, para honrar a memória da minha Santa Mãe e do meu Sagrado Pai, agora todas as minhas energias, toda a minha vida,
todo o meu esforço são dedicados a realizar esse projeto em Ponte Nova. Como você pode ver, Ponte Nova é um lugar pequeno, com 1.000 pessoas. Eu morei lá por 20 anos da minha vida. Esse lugar, que foi a casa da minha família, nunca pertenceu a nós. Era propriedade da empresa que meu pai trabalhou e abrigava a família do diretor temporário. E a pequena igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho, que, como eu disse, mamãe ia todos os dias para orar e também para participar da Santa Missa, e até meu pai, ele sempre rezava nessa igrejinha. Meu irmão, minha irmã e eu fomos batizados nesta pequena igreja. O funeral de mamãe foi também nessa pequena igreja. De acordo com esse projeto, eu gostaria de restaurar a casa da família, a igrejinha, que não está em condições tão precárias quanto a casa, e o grande edifício. Nesse grande edifício, me desculpe, eu não quero perder as palavras. Nesse edifício, nós gostaríamos de criar, num primeiro momento, a este edifício nós demos o nome de Centro Internacional Santa Giana Beretta Molla. Uma irmã que já havia chegado em Ponte Nova foi para nós uma grande bênção do Senhor, porque para esse projeto é fundamental a presença de uma ordem religiosa das irmãs. A irmã que chegou em Ponte Nova temporariamente mora na paróquia e nós pensamos em dar a este centro o nome de Centro Internacional pela Família e Vida Santa Giana e Pietro Molla, em memória de mamãe e de papai. Agora não há mais grandes edifícios em Ponte Nova. Este edifício grande, nós gostaríamos de criar um lugar para receber peregrinos também à noite. E um espaço para testemunho, conferências e exercícios espirituais. E também 3 lugares para oração. Na casa do casal, frades caputinos abriram o processo de sua beatificação após sua morte. Meu tio, Padre Alberto, sugeriu que na casa tivesse uma capela com o Santíssimo Sacramento para destacar a sacralidade desta casa. Eu acho que a presença viva do Santíssimo Sacramento nos permite ter o Senhor Jesus mais perto de nós. E através dele também podemos sentir que minha Santa Mãe está ainda mais perto de nós, já que agora ela desfruta da alegria do paraíso ao lado de Deus para sempre. E seus devotos gostariam de orar para a mamãe e pedir a sua intercessão nesses lugares sagrados para superar suas dificuldades ou para descobrir sua vocação ou por outra intenção que eles tenham no coração. A intenção desse projeto é honrar, levar a oração e promover o conhecimento sobre minha mãe, sua espiritualidade e também para espalhar sua devoção por todo o mundo. Ao restaurar este lugar e transformá-lo em um lugar de oração, o lugar onde minha mãe viveu como esposa, mãe e médica, mártire da vida para a vida, mantendo sua memória e seu exemplo vivos e perpétuos, e a memória do meu pai também. Esta empresa permitiu que minha família morasse nesta casa ainda por 19 anos após a morte da minha mãe, porque o diretor que veio após o meu pai preferiu morar em Milão. Em 1981, essa empresa disse que tínhamos que sair da casa, porque eles precisavam da casa. Felizmente, a última família que viveu nessa casa foi a minha família.
E com muito amor, meu pai preservou e cuidou de todos os móveis originais que estavam na casa durante os anos em que viveu com minha mãe. Todos os móveis da casa, a pequena sala de jantar, a sala, a cozinha, e atualmente eu continuo cuidando e preservando a mobília com o mesmo grande amor do meu pai. Minha Santa Mãe tocou cada um dos móveis muitas e muitas vezes, bem como as janelas, as portas e os cômodos do nosso lar. O ato dela tocá-los faz de cada um deles mais sagrado. Portanto, também sinto que é meu dever de preservar e cuidar, tanto da mobília quanto da casa, porque tudo isso é uma relíquia agora, já que minha mãe é uma santa canonizada. Bem, a casa está para ser restaurada. Todos os móveis voltam para casa e haverá também uma capela com o Santíssimo Sacramento no grande edifício. Nós gostaríamos de colocá-lo no último andar, em uma grande capela. Assim, os peregrinos que dormissem nesse prédio também poderiam fazer a adoração eucarística à noite, se quisessem, a qualquer momento. Todo esse prédio, atualmente, ainda pertence a essa empresa. 4 anos atrás, um membro da Cúria de Milão me disse que a empresa gostaria de doar a propriedade da pequena igreja, a casa da família, onde papai e mamãe viveram, e a propriedade destes 2 edifícios para a Cúria de Milão e a paróquia de Magenta. E esse membro da Cúria de Milão me disse que gostaria de aceitar a doação, mas com a condição de que eu os ajudasse a arrecadar fundos para restaurar esses prédios. O grande edifício deve se tornar propriedade da ordem religiosa que chegou em Ponte Nova. Bem, 9 anos atrás, um dos colaboradores do meu pai nessa empresa começou a realizar e compartilhar o projeto com meu pai. Foi um dos sonhos do meu pai. E eu prometi ao meu pai: Pai, até o momento que o Senhor me der saúde e vida, farei o que for possível para realizar esse projeto. É claro, sou muito feliz por dormir na cama da minha mãe e do meu pai, mas eu gostaria de compartilhar tudo o que tenho das relíquias de mamãe com os peregrinos devotos de mamãe. Aqueles que chegam em Ponte Nova diariamente ficam chocados ao verem a casa. Eles dizem: mas é o único lugar, como pode estar nessa condição? Nós gostaríamos de visitar a casa. E eu digo: no momento não é possível. Graças à doação generosa de um grande coração de uma pessoa da Polônia que é devota de mamãe, foi possível abrir um fundo de restauração nacional chamado Santa Giana, junto à Fundação da Comunidade Católica. E o Centro de Contribuição de Fundos nos Estados Unidos, que são dedutíveis de impostos. Eu bem sei perfeitamente que sou apenas um instrumento, não mais que um instrumento pequeno e simples nas mãos de Deus, para que este projeto um dia se torne verdade. A condição da casa é realmente terrível. Toda vez que vejo a casa, eu rezo para que o telhado não caia. Atualmente, não pelos meus merecimentos, eu sei que isso é graça de Deus. Nesse momento, o Fundo de Restauração Santa Giana tem quase $700 mil. Para mim, é um pequeno milagre. E toda vez que eu recebo um relatório trimestral do consultor do fundo americano, eu me ajoelho para agradecer a Deus. E então, o que eu posso dizer? Em primeiro lugar, peço suas orações. Orações são fundamentais.
A primeira coisa, a coisa mais importante em nossa vida é rezar. Também peço a vocês, se possível, se você puder me ajudar com doação, de acordo com a sua possibilidade, me ajude a realizar esse projeto. Como posso agradecer sua generosidade? O que eu posso te garantir são as minhas orações. Agradeço com as minhas orações. Acho que cada um de nós tem as suas intenções no coração. Eu farei orações à minha Santa Mãe e ao meu Santo Pai pelas intenções que você tem em seu coração. E espero, com a ajuda e bênção de Deus, poder um dia recebê-lo nesse lugar sagrado e importante em Ponte Nova. Por favor, ore por mim e pela minha missão. Obrigada!